a caneta amiga do ministro Gilmar Mendes. Até nisso, a matéria é antidemocrática. Não fez a deferência correta, tem que ser respeitoso. Ministro. O instituto, do qual o ministro é sócio, fechou o contrato milionário com a CBF. Meses depois, o ministro deu uma liminar que salvou o mandato do presidente da confederação. Agora tá começando a ficar interessante, né? Você aí, eu tô ligado na sua. A passagem de Edinaldo pela CBF tem sido uma sucessão de tumultos. O Cartola assumiu a presidência da entidade de forma interina em 21, depois que seu antecessor, Rogério Caboclo, foi afastado por assediar moral e sexualmente uma funcionária. Rodrigues ficou no cargo até março do ano seguinte, quando se elegeu presidente, mas em dezembro de 23, foi ele próprio afastado também por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou irregularidades no processo eleitoral. Instaurou-se o caos na CBF, mas Rodrigues não demorou a tomar providências. Recorreu aos tribunais superiores de Brasília e pagou 6,5 milhões de reais dos cofres da própria CBF para seu braço direito, o advogado Pedro Trengrause. 2 semanas depois de receber a bolada, Trengrause desembarcou na capital. A situação estava complicada para o Edinaldo. Complicada, mas não é impossível. O que é complicado não é impossível. E quando o advogado é técnico, é capacitado, é 100% técnico, ele resolve. Os escritórios de Brasília, entre os quais o de Rafael Barroso Fonteles, sobrinho do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, já haviam perdido no STJ e no próprio Supremo. Por isso, no dia 22 de dezembro, quando chegou à cidade, Trengrause depositava suas esperanças numa nova ação interposta no Supremo. Desta vez, por iniciativa do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Partido este do secretário-geral da CBF, Alcino Reis Rocha. Nestes casos, o regimento... Ó, isso aqui é fantástico. Isso daqui é fantástico. Isso aqui é fantástico, ó. Você vê que ele falou, ó, tava lá, a situação tava dura, tava complicada, já tinha tido uma derrota no STJ, já tinha tido uma derrota no próprio Supremo. A derrota no Supremo foi graças ao André Mendonça. Nestes casos, o regimento interno do Supremo prevê que o presidente do tribunal encaminhe o novo recurso ao mesmo magistrado que havia lidando com o assunto. O PCdoB chegou lá, bateu na porta, temos aqui um novo recurso. A regra, até então, era dar para o mesmo magistrado, André Mendonça. No entanto, as regras são mutáveis, em nome da democracia. No entanto, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu sortear. Não deu para o Mendonça, sorteou. Mas segundo a Piauí, o regimento interno diz que era para ir para o Mendonça. A revista Piauí coloca aqui, ó, procurado para explicar a decisão, o ministro Barroso não se manifestou. Mas tem algum homem mais capacitado, intelectualmente capacitado para tomar... Fundação técnica. Fundação técnica, 100% técnica. Inquestionável. Enfim. E aí, sorteou. E o recurso caiu na mão do ministro Gilmar Mendes, que eu não entendi aquela frase final da revista, porque falou que foi uma dádiva. Desde agosto de 2023, o ministro deu relação direta com a CBF por meio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, do qual é sócio e fundador. Na época, a CBF Academy Brasil, braço da entidade que oferece cursos para treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos, buscava um parceiro para ajudar na administração dos seus cursos. Já havia batido na porta de algumas instituições de ensino, até que o advogado Trengrause reuniu-se com Francisco Schertel Mendes, diretor-geral do IDP e filho do ministro. Entenderam-se bem. Em agosto, o contrato estava assinado. O IDP passava a gerir os cursos e ficava com 84% da receita da CBF Academy, estimada naquele ano em 9,2 milhões de reais. A CBF ficava com 16%. Rapaz, essa parceria é boa, viu? O IDP. Esse menino é bom, viu, negócio? Esse menino aí, de business, rapaz, 84%. É óbvio, que tem estrutura, né? Seus professores também. Brabo. A CBF não tá fazendo nada no final do dia, né? Não fazer nada e ganhar 16% é melhor que nada. Considerando a agitada vida jurídica da CBF, a gestão de Edinaldo gostou da ideia de ter uma sociedade com um magistrado influente, como ministro. Naquela altura, além da ação no Tribunal de Justiça do Rio, que afastou ele temporariamente do cargo, a CBF vinha sendo bombardeada pela CPI sobre manipulação de resultado em partidas de futebol que ocorria na Câmara, né, interrompida pelo Lira. Gilmar poderia ter se declarado impedido de analisar o recurso do PCdoB, dada sua parceria com a CBF. Mas siga em frente. Não sei por que deveria se declarar impedido. Eu não vejo nenhum problema. Tem nada a ver com ele. Nada. Matéria fascista. Essa matéria é claramente fascista. Em janeiro de 2024, temendo que o Brasil fosse prejudicado na inscrição para as Olimpíadas de Paris, em razão do afastamento do presidente da Confederação, concedeu a liminar a favor de Rodrigues, que reassumiu o cargo. Em outubro, o ministro Gilmar levou sua liminar ao plenário do Supremo, quando se deu uma troca de chispas, cujo subtexto era suspeita de que falta idoneidade tanto ao TJ quanto ao CBF. Tem lá, discussão e tudo mais. Você vê muito assim, né? Mendonça não gostou, fechou a cara e colocou em dúvida a idoneidade da atual gestão da CBF. Pode ter certeza que não entendo mais de extravagâncias, ministro Gilmar, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que se dá é se a CBF resistiria à investigação. Será que ela resistiria? Gilmar fez ouvidos moucos, continuou lendo seu voto.
Horas depois, a votação foi interrompida por um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Em fevereiro do ano passado, mesmo com o caso sob análise do Dino, ainda estava com pedido de vista, o ministro Gilmar aceitou um pedido do PCdoB e homologou um acordo validando a eleição do Edinaldo em 2022. E deu prazo de 3 dias para o TJ do Rio, né, desse integralmente cumprimento à presente decisão, extinguindo todos os processos pertinentes. E o TJ sentiu, né? A decisão judicial não se questiona, se cumpre. A parceria entre o IDP do ministro e a CBF do Edinaldo vai de vento em popa. Até agora, pelo menos 6 nomes, vinculados ou indicados pelo Instituto, ganharam postos na confederação. Entre eles estão o chefe de gabinete Hugo Teixeira, o diretor jurídico André Matos, diretor financeiro Valdeci de Souza. A CBF também ganhou uma filial em Brasília, em uma casa no Lago Sul. A matéria completa tem mais coisas. Você consegue achar, você presta um pouquinho. Aí você acha, se não quiser assinar a revista Piauí. Mas vamos continuar a falar de futebol. No final do mês passado, teve um jogo que é um clássico, né? Mesmo a tia do Zap aí que não gosta muito de futebol, eu acho que sabe que é um clássico. Foi Brasil versus Argentina. A maior rivalidade do futebol, né, da seleção brasileira. O principal rival da seleção brasileira. E o Brasil perdeu de 4. Igual os Intergalácticos. Prefere perder de 4. 4-1. A Argentina 4-1. Alfajor sem porrada e um olé de dadó. Em meio a isso daí, a gente também tava vendo o julgamento de Bolsonaro. Bolsonaro tuitava, né? Brasil e Argentina em campo hoje, às 21 horas, no Monumental de Nunes. Ou Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra, antes mesmo do jogo começar, e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico, o artilheiro do time adversário, tudo numa pessoa só. O pessoal, né, nas redes sociais, lembrou da seleção brasileira na época de Bolsonaro, né? Até a seleção fez o L, não sobrou nada pro Brasil. Lembrando que com Bolsonaro era assim. Isso aqui pode parecer uma bobagem, mas você vai entender que não é já já. Veja como a questão do futebol é um retrato de muita coisa que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Perfil oficial da CBF. Primeiro presidente negro e nordestino da história secular da CBF. Edinaldo foi reeleito nesta segunda por unanimidade para um mandato de mais 4 anos à frente da entidade. O Ronaldo, não teve nem chance o Ronaldo Fenômeno, né? O que vocês acham que está acontecendo? E essa necessidade de destacar a aparência física dele, né? A origem dele. Meio lacração, né? Meio woke, né? Essa postagem. Meio lacradora. E aí nas redes, quando isso aconteceu, o pessoal começou a relembrar notícias antigas, como essa daqui, né? Porque o PCdoB brigou para reconduzir Edinaldo ao comando da CBF. A matéria da Piauí explicou, era o secretário-geral, né? Tá ali, o interesse da SIC está na cadeira, secretário-geral, cuja indicação é da presença da entidade e que era ocupada por um dirigente ligado ao partido. CBF comandada por um petista, né? Vai dar em que no final do dia? Aí tá ali, né? Ex-secretário da CBF, indicado pelo PCdoB, segue atuando sem autorização. Alcino Rocha, que teve de ser do comando da entidade com Eduardo Rodrigues por determinação da Justiça, foi indicado pelo PCdoB, que agora tenta reverter a troca na CBF. E deu tudo certo.